Boa noite, meus irmãos. Estava com um problema de conexão, tentando ajustar a internet. E como eu não sou um pastor, Daniel, que gosta de pedir dinheiro para vocês, eu estava tentando ajustar a internet sem a necessidade de eu entrar no ar para fazer um pedido especial de dinheiro para vocês. Porque tem muitos pastores hoje em dia, como nós já pregamos sobre isso, e quem acompanha o ministério está entendendo aquilo que está sendo pregado. Eles usam pequenos problemas do seu dia a dia como motivo para pedir dinheiro. Eles vendem a palavra de Deus, se prostituem por pequenas coisas. Então, eu sou servo do Deus Altíssimo, eu nunca vou cobrar um centavo de nenhum de vocês para pregar o Evangelho. Eu quero que vocês saibam que a única coisa que vocês precisam é obedecer o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, com muita fé no nome de Jesus. Não adianta só ler a Bíblia. Se você lê a Bíblia isoladamente, mas sem fé para praticar aquilo que você lê, então você é uma pessoa que caiu nos laços de Gamaliel. É uma pessoa, para quem não conhece a história de Gamaliel, Gamaliel era um doutor da lei, era uma pessoa que conhecia muito da Bíblia, mas foi um homem que tropeçou naquela pedra angular que deveria ser a pedra de salvação, que é Jesus Cristo. Então você que quer estudar a Bíblia, não se preocupe com o fato de, irmão, eu quero decorar onde estão os versículos, eu quero decorar Romanos 8:28, João 14:6, João 8:32, Isaías 1. Irmãos, não tenham pressa, não tenham pressa, isso vem com o tempo. Na medida que vocês começarem a obedecer Jesus, isso é o mais importante. Se você lê a Bíblia e pratica, não fica ansioso. No momento certo, você vai guardar a palavra de Deus no seu coração. E justamente uma palavra de Deus que eu quero que você guarde no seu coração é uma palavra que eu vou pregar para vocês agora. É sempre assim. Eu tive um dia muito cansativo, um dia onde eu me cansei muito trabalhando. Tanto é que hoje eu só preguei uma vez para vocês pela manhã. E eu fico muito cansado, irmãos. A vida do servo de Deus, ela é muito corrida. Não é corrida em relação ele trabalha muito, não sei o que, não sei o que lá, mas não é só isso. A gente tem que ler a Bíblia, tem que orar, tem que ajudar o pobre, tem que ter comprometimento com obras sociais. Então eu tenho meu trabalho, tenho minha família, a minha família aqui da minha casa, a minha família com os meus pais. Então eu preciso ser um servo de Deus em todas as esferas da minha vida. Conheço muita gente que está muito bem profissionalmente, mas não dá atenção para a família, trata o pai e a mãe como bicho. E isso não é vitória, irmãos. A verdadeira vitória está na gente ser feliz, conhecendo a palavra de Deus e nos certificando de que estamos perto daquilo que amamos. A nossa família, nossos animais, aquelas pessoas que verdadeiramente fazem a diferença na minha vida. E se eu estou aqui agora, depois de um dia inteiro de trabalho, é porque você faz a diferença na minha vida. Você é a minha glória. Você sabia disso? Você que está me vendo agora, você que está ouvindo essa mensagem, a palavra de Deus ensina que você é a minha glória. Está no livro de Tessalonicenses. Podemos pregar essa palavra em breve. Bom, irmãos, o que eu quero falar para vocês agora foi a palavra que Deus ministrou no meu coração quando eu estava deitado para dormir. Como sempre me incomoda à noite, ele fala: meu filho, dormir, você não tem que dormir agora. Ainda está cedo. Não são nem meia-noite, verdadeiramente não é, mas é que eu estou cansado. Então, mesmo cansado, são 11h15 da noite nesse momento, eu quero ministrar uma palavra de Deus que eu tenho certeza que vai falar muito profundamente com você. Irmãos, eu quero que vocês abram comigo a Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 12. Para quem tem Bíblia, peço que você abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12, para que a gente possa entender que o sofrimento ele faz parte da vida do servo de Deus. Vamos desmistificar essa história de que se você está com Jesus, você não pode sofrer. Isso é mentira. Isso aí é muito mentira. Você não pode acreditar que a partir do momento que você vai começar a servir a Deus, que a sua vida vai se transformar num mar de rosas, porque isso é heresia, ou seja, isso não está na Bíblia. Tudo aquilo que não está na Bíblia não deve ser acreditado. Você precisa entender que o servo de Deus ele precisa passar por aflições. Então, muitos de vocês, irmãos, repetindo aqui rapidinho, 2 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 9. Ok? Todo mundo com a Bíblia aberta? Se vocês puderem escrever nos comentários, ok, irmão? Bíblia aberta, pode começar. Porque é interessante de pregar pelo Facebook, porque eu posso interagir com vocês ao mesmo tempo. Então eu me sinto muito à vontade para ver que vocês estão acompanhando aquilo que está sendo pregado. Ok? Então vamos iniciar a palavra de Deus. Para você que não tem Bíblia, eu vou ler para você. A palavra de Deus ensina: E disse-me
A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Irmãos, eu vou repetir, muitos de vocês estão ouvindo essa mensagem. Por exemplo, eu vou ler agora de novo, preste bem atenção. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Irmãos, perceba que é um versículo simples, as pessoas podem ouvir e não entender, mas o que eu vou explicar para você agora, ao final dessa pregação, vai fazer todo o sentido. Então você vai entender que mesmo um verso tão simples, ele pode ter um significado muito complexo, desde que nós estejamos firmes na fé, firmes na oração, fazendo a vontade de Deus, cumprindo os propósitos de Deus, ou seja, vivendo no centro da vontade de Deus. Então eu peço que você abra seu coração, para que você consiga entender essa mensagem. Irmãos, muitas pessoas, graças a Deus, pela glória de Deus, elas estão se convertendo ao verdadeiro evangelho, o evangelho esse que eu vos anuncio. Vos anuncio não por força humana, mas por força do Espírito Santo de Deus que habita em mim. Por isso eu clamo em nome de Jesus, que a presença do Senhor nesse momento na sua casa, Ele se faça presente, para que Ele possa abrir seu coração e você receber mais essa palavra para abençoar ainda mais a sua vida. Muitos de nós estamos vivendo firmes na palavra de Deus. Eu estou pregando aqui para pessoas que estão obedecendo a Bíblia, ok? Eu estou pregando para pessoas que estão fazendo aquilo que nós estamos pregando todos os dias. O Ministério Jesus Não Mente é um ministério muito comprometido com a verdade. Tudo aquilo que nós pregamos é a verdade. E eu acredito que já está na hora da gente começar a pregar palavras para os escolhidos de Deus, porque são muitos os escolhidos de Deus que estão ouvindo as mensagens da gente. Então, as primeiras mensagens que vocês ouviram foram: arrependam-se dos seus pecados, convertam-se dos seus maus caminhos, abandone a mentira, abandone a imoralidade sexual, abandone o cigarro, abandone você que bate na esposa, você que bate no seu marido, bate no seu filho, você que briga, xinga, esperneia, tá cheio de ira, ódio, inveja. Então as primeiras pregações que você ouviu foram pregações nesse sentido. Porque é necessário você se arrepender primeiro dos seus pecados para que você receba as promessas de Deus no seu coração. Se eu pregar para você algumas bênçãos, algumas palavras, elas podem trazer um sentido distorcido. Porque não é certo eu pregar palavras de bênção para todo mundo, porque a bênção é para quem obedece o Senhor Jesus. A palavra de Deus ensina que as bênçãos são para aqueles que observam seus mandamentos. Deuteronômio, capítulo 28, é a base bíblica que eu me refiro para que eu possa pregar essa palavra dessa forma. Então, irmãos, iniciando, nós que estamos vivendo na palavra de Deus, estamos vivendo por muitas tribulações. Jesus disse em João 16:33 que no mundo teremos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, a primeira parte dessa pregação está em João 16:33, onde você tem que entender que nesse mundo você terá aflições, mas que você precisa ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. E o interessante desse versículo é que Jesus ensina que no mundo tereis aflições. Aflições são angústias, incertezas. Muitos de vocês têm uma fé poderosa, mas quando alguns problemas aparecem na vida de vocês, vocês são tomados pela incerteza. Jesus disse que deveria ser assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a ordem de Jesus foi que você tivesse bom ânimo diante das aflições. E por que nós passamos por tantas aflições se nós somos obedientes e tementes ao Senhor? Essa é uma grande pergunta. Essa é uma grande pergunta e é o motivo dessa pregação. Quando, no segundo livro de Coríntios, capítulo 12, versículo 9, o apóstolo Paulo, ele é chamado a atenção de Deus. Deus disse para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus, Ele permite que você passe por muitas tribulações, muitas dificuldades. Muitas coisas estão acontecendo na sua vida depois que você começou a servir a Deus. Você já reparou como as coisas podem até ter piorado, sob o sentido de você estar perdendo algumas coisas que você gostava, ou você está passando por algumas tribulações,
algumas circunstâncias onde você não está entendendo, Deus, mas agora eu estou fazendo a tua vontade, eu estou passando por tribulações, eu não consigo entender por que eu estou passando por essas tribulações. Eu tenho orado, eu tenho lido a Bíblia, tenho feito tudo que o Senhor manda, Deus, mas as tribulações não estão parando, não é assim que você se sente? Então eu quero ler para você que os pensamentos de Deus, eles são infinitamente maiores que os nossos. Isaías capítulo 55 ensina isso, o Salmo 139 ensina isso. Insondáveis são os pensamentos do Senhor. Então, se o Senhor está permitindo que você passe por tribulações, é porque Ele sabe que isso vai ser benéfico para você. Romanos 28 ensina que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que foram escolhidos segundo o propósito de Deus. Quando Deus diz que a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, é porque Deus sabe que nós, como ser humano, nós somos sem vergonhas, meus irmãos. Se nós não estivermos passando por tribulações, dificilmente você vai encontrar um servo de Deus que tenha o cuidado que Davi teve de se curvar diante de Deus 3 vezes por dia para fazer orações. Então a gente não tem a tendência santa de orar quando as coisas estão boas. Por isso Deus permite que nós passemos por dificuldades, porque quando nós estamos diante de situações que não têm solução, nós entregamos a nosso problema nas mãos de Deus. E quanto mais nós entregamos os nossos problemas nas mãos de Deus, mais nós queremos fazer a sua vontade. Mais nós fazemos a vontade de Deus. Mais nós nos aproximamos de Deus. Mais nós nos humilhamos diante de Deus. Mais temos a convicção de que não podemos errar naquele momento para que Deus não deixe de agir na nossa vida. Então nós tomamos cuidado para viver uma vida santa, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida íntegra. Por quê? Porque estamos passando por sofrimentos, estamos passando por tribulações. As pessoas precisam entender que o sofrimento é importante para que a gente desenvolva a nossa fé. Veja bem o que diz o versículo 10, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Meus irmãos, quantas pessoas estão vivendo suas vidas nesse momento com casas maravilhosas, carros maravilhosos, muito dinheiro na conta, e são pessoas que estão tristes, depressivas. Se você estudar um pouquinho os astros de Hollywood, você vai ver que a maioria deles são pessoas depressivas. A grande maioria deles são pessoas homossexuais. São pessoas que vivem casamentos de fachada. São pessoas infelizes, viciadas em sexo, viciadas em drogas. Porém, tem dinheiro, tem fama, tem tudo aquilo que o mundo quer. Então, o que o mundo oferece para essas pessoas é isso. É tristeza, solidão, sexo, dinheiro, fama e uma dor profunda no peito por se afastar do Espírito Santo. Deus disse que a sabedoria desse mundo é loucura. A sabedoria de Deus é loucura diante dos olhos desse mundo. Perceba que o que nós estamos pregando aqui é algo que vai completamente oposto à sabedoria do mundo. Nós somos pessoas chamadas de malucas, porque nós cremos em Deus. Nós somos pessoas chamadas de fanáticas, porque nós cremos em Deus. Nós somos pessoas humildes, porque não amamos o mundo. Eu não quero ter dinheiro, eu não quero ter o melhor carro, eu não quero ter a melhor casa. Eu só quero ter aquilo que é necessário e suficiente para satisfazer as minhas necessidades como pessoa. Se eu tenho uma casa, então tá ótimo. Eu não vou sofrer com o vento, eu não vou sofrer com a chuva, eu não vou sofrer com o sol. Glórias a Deus. Não tenha vergonha de onde você mora. Não tenha vergonha do salário que você recebe. Não tenha vergonha do seu trabalho. Lembre-se que nós estamos aqui como peregrinos. O apóstolo Paulo nos exortou em relação a isso. Nós não somos dessa terra, ainda que as pessoas zombem de você por você não ser aquilo que elas, diante dos olhos do mundo, elas traçam metas de pessoas, onde se você não for bem sucedido financeiramente, você é um fracassado, e isso não é verdade diante dos olhos de Deus. Você precisa entender que isso não é verdade. A sabedoria de Deus é loucura aos olhos do mundo. Então você que é sábio na palavra, você que faz a vontade de Deus, você que vive debaixo da graça de Deus, você é uma pessoa abençoada. Você não tem que se sentir triste por causa disso. Então nós sabemos que são muitas tribulações que nós passamos, mas Deus disse que a graça dele te basta. Deus disse para você, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Então, por isso você passa por tantas fraquezas, tantas aflições, tantas humilhações. As pessoas pisam na sua cabeça, as pessoas não se importam com você, as pessoas nem sabem quem você é, mas o que importa é que diante de Deus você é muito conhecido. O que importa é que diante de Deus você é um servo fiel. O que importa é que diante de Deus a sua fé cresce a cada dia, porque suas tribulações fazem com que você ore, com que você leia a palavra e que você se santifique mais e mais a cada dia. Por isso, irmãos, eu sei que é difícil dizer isso, eu não vou ser hipócrita de dizer para você que eu sinto prazer nas minhas fraquezas. O apóstolo Paulo disse isso em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. E eu não vou mentir para você. Eu não posso mentir para você. E se eu disser para você que eu sinto prazer nas minhas fraquezas, eu vou estar sendo mentiroso. Mas eu também não vou negar uma coisa para você, uma coisa é verdade. Todas as tribulações que eu passo, e eu oro muito, 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 a minha fé cresce mais e mais a cada dia. A cada dia que passa, eu sinto mais e mais o poder do Espírito Santo de Deus agindo em mim. A voz de Deus fala comigo. Muitas pessoas, eu não gosto de falar isso porque isso dá margem para confusão, para pessoas. Ah, quer dizer que Deus fala com você? Comigo Deus fala, amigo. Comigo Deus fala. E Ele fala na minha cabeça e Ele fala o dia inteiro. Ele fala 24 horas por dia. Seja no trabalho, seja nos meus sonhos, seja o meu dia inteiro, Deus fala comigo. A ponto de eu parar de fazer algumas coisas e eu ir fazer aquilo que a voz dele me manda. Então a pessoa que não crê na voz de Deus, ela nunca vai ouvir a voz de Deus. Mas você que está vivendo uma vida reta e justa diante do Senhor, você precisa entender que a voz de Deus vai te guiar. E a voz de Deus está te guiando para te dizer que essas fraquezas, esses problemas que você passa, eles acontecem na sua vida para que você entenda que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O que parece ruim para você é uma grande oportunidade da sua fé aumentar. E a palavra de Deus diz que tudo é possível para aquele que nele crê. Isso é maravilhoso. A palavra de Deus ensina, meu amigo, tudo é possível para aquele que crê. Então perceba que as suas fraquezas estão aumentando a sua fé a tal ponto que tudo será possível para você. Isso significa que se hoje você chora, muito em breve a sua fé vai aumentar. Mateus 7 ensina: peça e será dado, bata e se abrirá. Porque todo aquele que pede, ele recebe. Mas é necessário que você creia na presença do Senhor. É necessário que você tenha fé, porque Hebreus 11:6 ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. E a melhor forma de aperfeiçoar nossa fé é na fraqueza. O apóstolo Paulo disse isso: a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, essas fraquezas que você está passando, em vez de você reclamar, em vez de você murmurar, em vez de você, ai Deus, por que eu estou passando por tanta dificuldade, Deus? Você precisa entender que as dificuldades fazem parte do plano de Deus para a sua vida. Esse evangelho mentiroso de que, ai, venha para Jesus e os seus problemas vão acabar. Venha para Jesus e você vai ter um carro novo. Venha para Jesus e a sua vida financeira será transformada. Venha para Jesus e o seu casamento será restaurado. Venha para Jesus e haverá uma grande porta de emprego aberta na tua vida. Tudo isso é um evangelho chamado triunfalista. É um evangelho antropocêntrico, digamos assim, onde o homem é o centro das atenções. Cristo não é o centro das atenções. Perceba que Deus, ele não disse para o apóstolo Paulo: Paulo, eu vou te abençoar. Paulo, eu vou te dar isso. Paulo, eu vou te dar aquilo. Paulo, dá uma rodopiada aí, Paulo. Dá uma rodopiada, Paulo. Faz a unção do riso. Então perceba que Paulo, ele não estava conversando com o pastor. Paulo estava conversando com Deus, meu amigo. Paulo, apóstolo Paulo, homem de Deus tem relação com Deus. Homem de Deus tem contato com Deus. Então você que está me ouvindo agora, você pode não crer, mas eu quero te assegurar em nome de Jesus, arranca essa barreira do seu coração e passe a crer que você tem poder para falar com Deus. Meus irmãos, Deus fala comigo. Ele não aparece na minha casa dizendo: servo, tudo bem com você, servo? Não é assim. A voz de Deus é a voz do Espírito Santo. É a voz que toca no meu coração, é a voz que fala na minha cabeça, é a voz que me guia. É a voz que me guia e ela quer te guiar em direção aos caminhos corretos. Então perceba que a fraqueza é fundamental na vida daquele que serve a Deus para que ele possa entender que ele precisa orar, que ele precisa ler a Bíblia, que ele precisa entender o propósito que Deus tem na vida dele. Não adianta você se desesperar. Esses problemas que você está passando, eles são problemas que você tem que viver pela fé.
Você tem que vencer esse problema pela fé. Não adianta você se desesperar diante dos seus problemas, não adianta você reclamar, ai Deus, eu estou fazendo sua vontade, por que eu estou passando por isso? Não adianta você agir dessa forma. O que Deus quer é que você tenha uma fé firme e que você persevere em cima dessa fé, crendo com toda a convicção de que se seu problema é grande, maior é o Deus que curará o seu problema. Porque a palavra de Deus ensina em Hebreus 1 que Ele é o Deus do universo. Pela palavra do Senhor, o mundo foi criado, foi sustentado, tudo foi criado por Ele e para Ele. Então não existe nada que não tenha controle de Deus. Tudo aquilo que está acontecendo na sua vida é vontade de Deus. Você precisa entender que você precisa ter maturidade para discernir que os seus problemas foram feitos para que você crescesse na graça e no entendimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós pregamos a graça, mas as pessoas não sabem o que significa graça, meus irmãos. A graça de Deus é o favor, é uma força extra que Deus te dá para você vencer um problema. Então, quando ele fala que a minha graça te basta, Deus está dizendo, eu vou te dar força para você vencer esse problema. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, ore, tenha fé, que a graça de Deus te basta. Não adianta você se desesperar, não adianta você ter angústia no seu coração. Você não pode acrescentar nem um só dia na sua vida com essas preocupações. Essa ansiedade em relação ao futuro, essa ansiedade em relação à sua vida. Você não pode acrescentar nem um dia a mais na sua vida por causa dessas angústias e preocupações. O que eu aconselho a você é que você entenda que essas dificuldades estão dizendo para você, eu quero que você ore mais. Eu quero que você tenha mais fé no nome de Jesus. Eu quero que você leia a Bíblia. Eu quero que você se afaste da religiosidade. Eu quero que você entenda que eu quero ter uma relação com você. Deus está dizendo isso para você. O seu problema está na sua frente, mas ele não foi feito para você se desesperar. Esse problema que está na sua vida, ele está dizendo para você, eu quero que você ore, eu quero que você se arrependa dos seus pecados, eu quero que você me busque para que eu te ajude a vencer esse problema. Agora, muitas pessoas não sabem o que fazer diante do problema. Elas estão agindo como crianças mimadas, batendo o pezinho, reclamando. Ai, Deus, eu faço tudo por você e minha vida é uma desgraça. O nome disso é murmurador. O Salmo 78 ensina que Deus matou essas pessoas, meu amigo, no deserto. A palavra de Deus ensina também no livro de Coríntios, no Novo Testamento, por meio da boca do apóstolo Paulo. Se eu não me engano, está em 2 Coríntios capítulo 9 ou capítulo 10. Sinceramente, não me recordo. Mas o povo que foi ao deserto, ele começou a murmurar, mesmo Deus tendo oferecido carne para aquele povo, tirado água de onde não existia água, água da rocha. O povo foi tratado por Deus de uma maneira sobrenatural, aonde Deus fez surgir comida e água de onde não saía, não havia comida e água, e Deus cuidou das necessidades do seu povo. E mesmo Deus cuidando do seu povo, o povo murmurou contra ele. Então isso desperta a ira de Deus. O povo, em vez de agradecer a presença de Deus, em vez de sentir a presença de Deus, em vez de acreditar que Deus vai suprir todas as suas necessidades, o povo está cismando de reclamar, o povo está cismando de se encher de angústia, se encher de ansiedade. Nós temos que entender que a ansiedade é um inimigo, meu irmão. O diabo oferece ansiedade para você. A ansiedade nada mais é do que a certeza de que as coisas vão dar errado. Você precisa entender isso. O diabo oferece ansiedade para você. A ansiedade é a certeza que o diabo coloca na sua mente de que as coisas vão dar errado. Porque você não vai ficar ansioso. Ah, irmão, Deus tem um propósito na minha vida e eu estou muito ansioso para que ele se cumpra. Você não vai ficar ansioso por causa disso. Você vai ficar ansioso se você tiver com um problema muito intenso na sua vida e você quer que aquele problema seja resolvido. Você quer se certificar de que aquele problema que você está passando ele vai ser resolvido. E vai ser resolvido da melhor forma possível, não é isso que você que espera? É o que eu espero, meu irmão. Eu sou servo de Deus, eu passo por muitos problemas, passo por muitas tribulações, mas eu tenho o Salmo 34 no meu coração, onde a palavra de Deus ensina que o justo dele passa por muitas aflições, mas o Senhor o livra de todas. O Senhor livra o justo dele de todas as aflições. Aquele que prega o evangelho, aquele que vive a palavra, aquele que ajuda o pobre ao necessitado, aquele que tem cuidado com as almas.
aquele que verdadeiramente está disposto a lutar contra o inferno, aquele que renunciou à sua vida de pecados, aquele que é nova criatura, aquele que conhece a Bíblia, aquele que vive a palavra do Senhor, essa pessoa tem toda a autoridade diante do trono de Deus, conforme ensina Hebreus capítulo 4, versículo 16. Aproximemo-nos do trono da graça de Deus com toda a confiança. Não foi assim que Jesus, o sumo sacerdote, nos disse? Para que possamos receber a graça de Deus ao devido tempo. Então, muitos de vocês estão passando por dificuldades, mas Deus permite essa dificuldade para que a graça dele se manifeste na sua vida. Você precisa entender o que é a graça. Eu não posso pregar da graça se você ainda não entendeu o que é a graça. A graça, torno a repetir, é a força que Deus te dá para que você vença um problema. Mas veja bem, eu estou pregando para pessoas que obedecem o Evangelho. Você não pode andar no pecado e achar que essa pregação é para você. Você não pode ser homossexual e achar que a minha pregação é para você. Você não pode bater na sua esposa e achar que a minha pregação é para você. Porque essa pregação depois vai para o WhatsApp e a gente vai transmitir para mais de 100 mil pessoas, porque os nossos números no WhatsApp são impressionantes. Eu recebo mais de 1000 mensagens por dia, por isso que as pessoas ficam chateadas porque eu visualizo e não respondo. Primeiro que eu não consigo visualizar todas. Segundo que eu não posso responder a todos. Eu agradeço a Deus por cada vida que fala comigo. Eu oro a Deus por cada vida que fala comigo. O Ministério Jesus Não Mente, ele tem um comprometimento com a Bíblia. Ele vai sempre te mostrar na Bíblia aquilo que Deus fala. A gente não dá profetada. A gente é profeta. O profeta anuncia aquilo que o Deus quer. Ele não anuncia aquilo que o ser humano quer ouvir. Ele anuncia a vontade de Deus. Então você que está me ouvindo, você que está na masturbação, na homossexualidade, você que bate na esposa, você que briga com o marido todo dia, reclama de tudo, você que reclama da comida, você que tem inveja, soberba, ódio no seu coração, você que não aprendeu a perdoar pessoas, você que está tomando cachaça, usando drogas, pensando em roubar os outros, você que está com projetos maquiavélicos no seu coração, pensando em matar alguém, pensando em se matar, você que está depressivo, triste, cheio de medicação, meu irmão, arrependa-se dos seus pecados. São os seus pecados que te afastaram de Deus. Deus está dizendo para você que você está passando por essa situação para que você entenda que a graça de Deus te basta, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Arrependa-se dos seus pecados para que Deus possa te exaltar. Saia desse chão que você está. Você sabe muito bem que você tem vivido uma vida miserável diante dos olhos de Deus. Não tome posse de bênçãos se você não quer ser purificado dos seus pecados. Peça perdão a Deus, humilhe-se diante de Deus. Fala: Deus, eu reconheço diante de Ti que eu tenho vivido uma vida miserável. Eu reconheço, Senhor, que eu tenho vivido uma vida afastada dos Seus caminhos, uma vida afastada da Sua vontade. Eu reconheço que eu tenho vivido uma vida medíocre diante de Ti, Deus. Não são palavras duras, são palavras sinceras. Deus é tão santo, tão poderoso, tão maravilhoso, tão amoroso, que Ele chama todos ao arrependimento. Ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade, porque assim está escrito na palavra do Senhor. Meus irmãos, vamos entender o seguinte a partir dessa pregação. As fraquezas que nós passamos são oportunidades para que nós venhamos a fortalecer a nossa fé. Se você está passando por alguma situação muito difícil, que aparentemente não tem solução, não é para você se desesperar. Deus está dizendo para você: eu quero sua oração. Eu quero ver a sua fé. Eu estou testando a sua fé. Eu quero ver se você verdadeiramente crê em mim. Eu quero que você ore e peça fé. Eu quero que você ore e peça minha força. Eu quero que você se aproxime do trono da graça por intermédio da fé em nosso Senhor Jesus Cristo e diga: Deus, eu preciso da sua graça. Eu preciso da tua força. Eu preciso de você, Deus, para que eu possa vencer os meus problemas. Mas não adianta você pedir para Deus para ajudar você a resolver os seus problemas se você não está disposto a se arrepender dos seus pecados. Deus não é uma prostituta que pode ser comprada por falsas promessas. Deus, ele sonda corações. A palavra de Deus ensina isso. Ele sabe muito bem quais são os desejos e as intenções do seu coração. Se você está usando Deus como uma forma, um trampolim para que você consiga determinada bênção e depois você vai e chuta e descarta o nome do Senhor, Ele já sabe quem é você. Não adianta você fazer pedidos para Deus, porque Deus conhece a podridão do seu coração. Você precisa primeiro entender que você tem que fazer a vontade de Deus, buscar, pois, primeiro o reino de Deus, para que as demais coisas vos sejam acrescentadas. Então eu peço que você se arrependa verdadeiramente dos seus pecados. Se você está no pecado, arrependa-se.
Se você não está no pecado, lembre-se, Deus está provando a sua fé. Deus está fortalecendo a sua fé. Cada fraqueza que você passa é um motivo para você glorificar o nome de Jesus. Você precisa entender que cada fraqueza que você passa é uma oportunidade para você orar e crescer na graça e no entendimento do Senhor. Então, meus irmãos, arranca a ansiedade do seu coração. Por que você vai ficar nervoso, ansioso com alguma situação? Por que você não passa a entender que você tem que se certificar de que você está no centro da vontade de Deus? Porque eu estou passando por muitos problemas na minha vida, mas eu fico procurando defeito na minha vida e realmente não encontro. Eu fico pensando, Deus, o que eu poderia fazer mais do que eu faço? E sinceramente, irmãos, eu não sei mais o que eu faço. É asilo, é orfanato, pregação o dia inteiro, trabalho igual um condenado, não peço um centavo de ninguém, tenho uma vida de oração, leio a Bíblia, não ando no pecado. Sou uma pessoa extremamente limitada, mas eu não ando no pecado. Então os problemas que eu estou passando não é por causa do pecado, mas é por causa do fogo da provação que Pedro ensinou. Não vos assusteis se o fogo da provação aparecer no meio de vocês, como se alguma coisa tivesse errado, e não está. Deus está permitindo esses problemas na minha vida, para que eu aumente a minha fé, porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza, e vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Se você quer ser um grande servo de Deus, aprenda a sofrer. Mas aprenda a sofrer para vencer. Não é sofrer para desistir. Não é sofrer para se desesperar. Não é sofrer para deixar a angústia tomar conta do seu coração. É sofrer, mas crendo que Deus vai ajudar você a vencer esse problema com toda certeza. Porque ele disse no livro de Mateus, não adianta você pedir se você não crê. Porque aquele que pede e não crê, ele é igual uma onda, que logo se levanta e cai. Você precisa pedir e manter o seu comportamento crendo que Deus vai curar você do seu problema, que Deus vai resolver o seu problema, que Deus vai te conceder a graça para que você possa ser abençoado. Tá bom? Então essa era a mensagem que a gente tinha para você. Nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Infelizmente eu não posso falar alto, são 11h42 da noite. Os meus vizinhos vão me matar aqui se eu começar a gritar, como eu grito sempre, né? Mas eu espero que essa palavra de Deus tenha tocado seu coração e que você tenha entendido que os seus problemas, na verdade, não são problemas. Na verdade, os seus problemas são a solução para você que não tem fé, para que você cresça na graça e no entendimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso telefone no WhatsApp é 021 981 719616. Convido vocês a acessar a nossa rádio www.jesusnaumente.net. Convido vocês também a se inscrever no nosso canal no YouTube, Jesus Não Mente, o Evangelho da Porta Estreita. Irmãos, a partir de agora nós estamos fazendo essas pregações aqui no Facebook. Peço perdão por não ter avisado vocês antes. Nós estamos em curso de um estudo chamado Como Calar o Diabo. O primeiro estudo já foi realizado. Se você quer receber esse estudo, adicione a gente no Facebook. O nosso nome no Facebook é Jesus Santos. Jesus Santos. E você vai ver lá a foto do Ministério Jesus Não Mente. É só você adicionar a gente, nós estamos esperando por você. Agora nós teremos cultos online para abençoar a tua vida, para levar uma palavra de Deus para o seu coração. Lembrando que o que você precisa é ter fé no santo nome de Jesus, o que você precisa é se arrepender dos seus pecados, para que o poder e a glória e a graça de Deus se manifeste copiosamente sobre você e sobre a sua família. Eu determino em nome de Jesus que você seja abençoado pelo poder do Espírito Santo e que seja arrancado todos os pecados que você está tentando vencer. É o que eu peço com fé em nome do Senhor Jesus. Fique na paz.